Olá a todos, nós somos a equipe AeroRio da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e estamos aqui hoje para apresentar o nosso projeto para a classe Advanced, da 22ª competição ESEA Brasil Aerodesign. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do projeto Aerodesign, grandes responsáveis pela realização da competição e, consequentemente, de nossas aeronaves. O meu nome é Pedro e eu vou apresentar a teotimização, e a Bruna falará das análises realizadas. Por fim, retomarei com a conclusão. O primeiro passo no projeto foi analisar o regulamento para definirmos os nossos objetivos. Uma velocidade de voo baixa é vantajosa, visto que não há impacto na pontuação principal e facilita a missão de reconhecimento. Um eletrônico embarcado capaz de realizar as missões de aquisição e reconhecimento é essencial, tanto para validar o voo quanto para obter as bonificações associadas, que pode chegar a aproximadamente 135 pontos. Uma aeronave estável e confiável é necessária, não só para garantir a segurança do voo, como também para facilitar o alinhamento com a caixa, além de obter a bonificação de confiabilidade. Devido ao limite de pista para decolagem, além das bonificações de pouso e acrobacidade, bons modelos de desempenho são essenciais para o sucesso do projeto. Como a carga paga é a fonte de pontos principal da competição, um perfil de alta sustentação é imprescindível. E, por fim, é importante otimizar a superfície da aeronave a fim de reduzir o peso vazio e maximizar a pontuação. As principais restrições para o projeto foram o regulamento, que define várias limitações, como, por exemplo, o comprimento de pista para decolagem, o tamanho, pois devido ao espaço limitado para a construção e às dificuldades de transporte, peças individuais não podiam ter mais de 3,20 metros, e o orçamento, um total de R$ 25.000, que em circunstâncias habituais estariam disponíveis para dividir entre projeto e custos logísticos. Para administrar melhor o projeto e acompanhar seu progresso, foi feito um cronograma, baseado nos prazos estabelecidos no regulamento. Porém, devido ao adiamento da competição e à impossibilidade de acesso ao laboratório, um segundo cronograma foi elaborado com base nos acontecimentos. Destaca-se em vermelho as atividades que não estão programadas e a data de inviabilização do acesso à universidade, dia 16 de março. Para garantir que possíveis problemas não teriam impacto significativo no resultado do projeto, foi feita uma análise de risco baseada na probabilidade e consequência dos eventos. Os riscos foram divididos em 3 grupos: técnico, operacional e geral, e estratégias de mitigação foram elaboradas para cada um. Foram desconsiderados os riscos destacados em vermelho, associados a eventos de construção e testes de voo, além de outros não pertencentes a esta fase da competição. Novos valores de probabilidade de consequência foram adotados considerando o cenário atual. Assim, é possível mensurar a prioridade das atividades em função do fator de risco obtido. Uma vez definidos os objetivos, o próximo passo foi a seleção do sistema motopropulsor. Diferentes configurações foram testadas na mesa de embucho, medindo a rotação do motor, a potência consumida e o empuxo gerado, além de se basear em dados de testes passados. Como até 1 kg de peso de bateria é considerado carga paga, optou-se pelo uso de baterias lítio-polímero por sua maior densidade energética quando comparadas às lítio-ferro. Pode-se ver a configuração escolhida, que possui autonomia de 3,92 minutos em potência máxima, tempo suficiente para completar a missão. A configuração do grupo motopropulsor permite também a reversão do motor, reduzindo o comprimento de pista necessário para o pouso. A configuração da aeronave tinha como objetivo a confiabilidade e a competitividade do projeto. A fuselagem foi desenvolvida com o objetivo principal de ser leve e aerodinâmica. A configuração do trem de pouso triciclo foi escolhida por fornecer melhor controle na pista, sendo o trem de pouso principal arqueado para melhor distribuir a carga. Uma asa alta foi escolhida, contribuindo para uma alta razão L sobre D. Ela possui 3,06 metros de envergadura, podendo ser construída de forma inteiriça, de maneira a se adequar à limitação de tamanho definidos pela equipe. Uma cauda convencional foi escolhida devido à sua boa estabilidade e baixo peso estrutural, além da facilidade de construção. E, por fim, o compartimento de carga em formato de trilho facilita a rápida retirada, que pode ser realizada com folga no tempo de 1 minuto definido pelo regulamento para se obter a bonificação máxima. Para definir a geometria do projeto, foi realizada uma otimização multidisciplinar através do uso de um algoritmo genético. O objetivo principal foi a maximização da pontuação, além dos objetivos secundários definidos anteriormente. Alguns aspectos do projeto foram considerados fixos. O algoritmo trabalhou por otimizar a dimensão da asa, empenagem e fuselagem, considerando também a sua manufaturabilidade e o peso. O fluxograma ilustra o funcionamento do algoritmo. Primeiro, foram considerados os parâmetros e as restrições. Várias aeronaves foram geradas e analisadas, os melhores indivíduos foram selecionados e o processo se repetiu por várias iterações, comparando as aeronaves com a geração anterior. E, por fim, o algoritmo convergiu para o indivíduo ótimo. Agora, a Bruna seguirá com as análises. As análises aerodinâmicas iniciaram-se a partir da geometria da asa e de suas dimensões, que levaram à seleção dos perfis. A escolha de um perfil único de alto L sobre D não é ideal devido ao elevado afilamento, que leva a baixos gêmeos. Assim, optou-se por uma asa com torção aerodinâmica ao longo da seção trapezoidal.
Na ponta, buscou-se um perfil de alta sustentação e elevada eficiência em baixos Reynolds, evitando também stall de ponta de asa. Na seção retangular, optou-se por um perfil de alto L sobre D, objetivando, além da eficiência aerodinâmica, maximizar a carga paga. Todos os perfis consideraram também a rigidez das nervuras, que podem ser fragilizadas pela geometria adotada. Nesse slide, pode-se observar os resultados das análises. Na seção retangular, nota-se a alta eficiência aerodinâmica do perfil desenvolvido, enquanto na ponta de asa há características similares a perfis típicos do aerodesign, porém com geometria que favorece a manufatura. Na empenagem horizontal, escolheu-se um perfil assimétrico, buscando reduzir a área de superfície e, por consequência, o seu peso vazio, escolhendo um de maior eficiência para ângulos de ataque menores. A manufatura também foi considerada, mas uma geometria de pouco câmbio e espessura é fundamental para a redução do arrasto. Na empenagem vertical, buscou-se um perfil de baixo arrasto e espessura que permitisse a acomodação dos componentes. Para uma análise preliminar do arrasto da superfície de natação, foi utilizado o software XFL5 por meio do método de painéis 3D. No estudo analítico, foi utilizado como referência o ESDU 79015 para o cálculo do arrasto no trem de pouso e o de componentes individuais de Heimer para as demais superfícies. Já nos estudos numéricos, foi escolhido o software SimScale para simulações mais complexas, pois considera todas as geometrias da aeronave e segue o modelo de turbulência adequado. A decolagem foi analisada conforme as equações da dinâmica do movimento, relacionando o comprimento de pista requerido com o peso. As equações foram resolvidas através do método de Runge-Kutta implementado no MATLAB e Simulink. Essa análise representa uma melhoria em relação às análises realizadas em anos anteriores. Com base no modelo de Oggi, o pouso foi analisado em 3 etapas, considerando-se em cada uma as distâncias necessárias e o tempo decorrido desde o início da manobra. Em condições convencionais, o peso excederia o comprimento de pista necessário para se obter a bonificação. No entanto, com a reversão do motor e o uso de spoiler-on, o que não acrescenta peso e complexidade ao projeto, este comprimento foi reduzido consideravelmente, dando ao piloto uma margem mais segura. O diagrama VN foi elaborado a partir dos fatores de carga e das velocidades calculadas conforme a JAR VLA. A área verde representa o envelope de voo da aeronave, onde não há falhas estruturais ou deformações permanentes. Os carregamentos nas superfícies de tentação foram calculados pelo método de Schwenk, e para o trem de pouso principal foi considerada a condição mais crítica regida pela JAR VLA 483, posteriormente utilizada para o dimensionamento estrutural. O dimensionamento seguiu um workflow iniciado pela análise dos esforços sofridos durante o voo, multiplicados por fatores de segurança adotados em norma. Assim, segue-se o cálculo analítico que permite um dimensionamento preliminar, considerando métodos como o de Euler-Bernoulli. Segue-se então para modelos CAD, onde são analisados via elementos finitos. Dessa forma, cada simulação indique falhas, novo dimensionamento é realizado, até que resultados seguros sejam obtidos. Seguiu-se a seleção dos materiais. Para as nervuras e borda de fuga da asa e desempenagem são utilizados balsa por seu baixo peso específico e plywood em regiões mais críticas devido à sua maior rigidez. Planejou-se a utilização de CNC de corte a laser para a manufatura dessas peças. Os núcleos das longarinas e trem de pouso foram projetados com espuma de inicial para conformar o laminado, devido ao seu peso específico reduzido e boa usinabilidade. Por fim, o reforço dos componentes estruturais mais críticos da aeronave e borda de ataque foram projetados com fibra de carbono devido à sua elevada resistência específica. O processo de laminação a vácuo será adotado para a conformação do material. Dentre os componentes mais críticos está o trem de pouso de nariz, para o qual escolheu-se uma estrutura de aço 4340 com tratamento térmico e um garfo de alumínio 7075T6. O trem de pouso principal, por sua vez, possui um sleeve de fibras de carbono orientadas a 45 graus para aumentar a rigidez e a torção da peça. A fuselagem é uma viga inteiriça e possui seção variável para a redução do peso de cauda. Simulações em elementos finitos foram realizadas sobre todos os componentes estruturais. Os feitos de materiais compostos foram analisados seguindo um critério de falha de SAIU. No caso do trem de pouso de nariz, utilizou-se o critério de von Mises para o estudo de viabilidade da estrutura adotada. Para o suporte do motor, além da simulação de esforço de tração e torque, foi realizado um esforço de vibração devido a problemas dessa natureza em anos anteriores. Com isso, foi comprovada a segurança do componente. Realizaram-se testes por meio do software SolidWorks Simulations, nos quais a aeronave foi submetida a ensaios de frequência com o objetivo de obter seus modos naturais. As condições levaram em conta a aeronave com emitou e ausência de geometria fixa. Com isso, foram encontrados os primeiros modos de flexão e de torção da asa. Assim, calcularam-se as velocidades críticas. Nota-se que estas estão fora do envelope de voo. Logo, espera-se que a aeronave se encontre segura de fenômenos aeroelásticos. Em estabilidade de controle, foi priorizada a redução dos pesos das empenagens, mas mantendo a manobrabilidade e estabilidade da aeronave. Dessa forma, foi escolhida uma margem estática de 12%.
Também foram obtidas as contribuições dos componentes principais no coeficiente de momento, chegando da aeronave completa que possui derivada negativa, mostrando a estabilidade longitudinal. Na estabilidade lateral-direcional, foi observado que a derivada de CL é negativa e de CN positiva, mostrando que a aeronave é estatisticamente estável a ambos os tipos de perturbação. Na estabilidade dinâmica, os polos foram analisados e estes possuem parte real negativa, logo é esperado que a aeronave seja estável a perturbações dinâmicas. Além disso, observa-se o comportamento neutro no modo espiral, também conforme previsto. O dimensionamento das superfícies de comando levou em conta a redução do peso e permitir trimagem longitudinal no caso do profundor. No dimensionamento do leme, buscou-se a redução de peso de cauda e também mitigar ventos de través ao longo do voo. No caso dos ailerões, foi levado em conta o fato da asa possuir elevado aspect ratio e permitir que os mesmos realizem manobras estáveis de rolagem ao longo dos voos. Agora o Pedro continuará com o projeto elétrico. O projeto elétrico se iniciou com a seleção dos servos motores. Para determinar o torque requerido, foi feita uma análise em CFD. No passado, a equipe testou os servos de alta tensão disponíveis para validar os dados de torque e consumo de corrente do fabricante. Utilizando um fator de segurança de 1,25 para o torque, foram escolhidos os servos motores. A escolha da bateria respeitou o limite de pelo menos 1000 mAh, considerando o consumo máximo dos componentes. O sistema possui autonomia de 8,7 minutos, superior ao sistema de propulsão. O sistema de aquisição de dados deve medir tempo e 2 parâmetros de grupos distintos, obrigatoriamente. Além disso, outros 7 grupos de parâmetros podem ser medidos para receber a bonificação. Os objetivos principais são atingir a frequência mínima de aquisição, definida no regulamento, e a qualidade dos dados, que determina sua pontuação. O sistema é baseado na placa Arduino DUI e no PixHawk, e utiliza 7 módulos diferentes para realizar e armazenar as medições. Além disso, diversos parâmetros diferentes são transmitidos em tempo real para uma estação de solo, com o objetivo de que o operador de vídeo possa auxiliar o piloto e de verificar os dados da aeronave em voo. Visando obter a bonificação associada, foi desenvolvido um sistema capaz de gravar o vídeo contendo a captura de imagem do horizonte real exposto lado a lado do horizonte artificial, além de exibir os parâmetros auxiliares gravados, utilizando o microcontrolador Raspberry Pi 3 e um módulo de câmera próprio. Para a obtenção dos parâmetros utilizados, Raspberry Pi possui uma comunicação em serial com o Arduino DUI. A missão de reconhecimento é realizada pelo conjunto de 2 subsistemas isolados. O primeiro, de FPV, é responsável por transmitir vídeo em tempo real para o solo e utiliza um kit comercial na frequência de 5,8 GHz. O segundo, de decodificação no código QR, analisa em tempo real o alvo para garantir a bonificação. É utilizada uma câmera integrada com o microcontrolador Raspberry Pi. Para que as 2 câmeras possuam o mesmo campo de visão, são posicionadas conforme a imagem, podendo ser visualizado também a câmera frontal para a bonificação do horizonte artificial. Os links de comunicação foram colocados distantes entre si, para minimizar possíveis interferências. E uma análise de potência foi realizada para garantir a transmissão segura durante o voo. Após considerar todas as perdas e ganhos no caminho, conclui-se que todos os links possuem margem positiva de potência, garantindo sua segurança. Nosso projeto respeitou todas as restrições estabelecidas, e a previsão de custo se enquadra no orçamento disponível para a equipe. Devido à impossibilidade de construção da aeronave e realização de testes de voo e sistemas embarcados, as conclusões baseiam-se apenas em testes analíticos e simulações. Com isso, o projeto atingiu todos os objetivos possíveis destacados no início da apresentação. A velocidade de cruzeiro atingida é relativamente baixa, o uso de perfis diferentes ao longo da asa foi um fator essencial para melhorar seu desempenho, e, por fim, a otimização multidisciplinar obteve os parâmetros ótimos para o avião, maximizando sua pontuação. Dessa forma, o projeto tem potencial para se mostrar competitivo e a equipe está confiante em relação à sua performance. Novamente, eu volto a agradecer aos apoiadores do projeto Aerodesign pela sua contribuição com a realização da competição, mesmo neste momento tão difícil para todos nós. E também gostaríamos de agradecer à nossa universidade, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e aos patrocinadores da equipe AeroRio, por nos darem todo o apoio necessário para o desenvolvimento do projeto. Muito obrigado pelo seu tempo. Aqui segue o nosso e-mail para contato. Tenha um ótimo dia.